Hoje a gente vai falar sobre os jogos esquecidos do Cartoon Network. Desde aqueles joguinhos clássicos em Flash que a gente jogava quando era criança e achava, nossa, o máximo, maravilha, a perfeição do sétima maravilha do mundo, até os jogos mobiles que eram excelentes e que simplesmente desapareceram e foram esquecidos da face da internet. Não dá pra jogar mais, não dá pra baixar mais sem pegar um trojan. Olha o nome disso, trojan. Isso com certeza não é algo que você vai querer pegar no seu celular ou PC. A não ser que você seja uma pessoa muito estranha ou simplesmente um técnico em TI mesmo. Como a lista de jogos é imensamente grande, esse vídeo vai focar nos jogos de Hora de Aventura. Posteriormente eu vou fazer parte 2, 3, 4, focado nos jogos de Gumball, Ben 10, Steven Universo, Apenas um Show e por aí vai. Obviamente isso não vai depender de mim, mas se pegar 500 milhões de views, eu infelizmente vou ser obrigado a fazer essas continuações. Ok, não precisa de 500 milhões, mas se tivesse seria bom. Minha carteira agradeceria. Então prepara a pipoca aí e a cabeça para ter uma descarga de nostalgia, porque a gente vai se aprofundar nessas maravilhas dos anos 2010. Vamos começar pelos jogos de navegador, aqueles que ficavam no site oficial do Cartoon. Esses jogos feitos à base de Flash não tinham muita complexidade, até porque o Flash por si só já era uma ferramenta bem limitada para a criação de jogos, então o que os caras faziam com isso aqui era praticamente um milagre. Acaba que a maioria dos jogos desse estilo eram bem simples, como o Beamo Blitz, que se baseava em você lançar o Beamo pro Jake ou pro Finn, evitando os obstáculos. O Blind Finn. Já de início peço que não joguem meu inglês, porque ele é tão enferrujado quanto um pedaço de metal construído no início dos anos 1700. Enfim, onde você usava o Jake para proteger o Finn de obstáculos e criar pontes para atravessar buracos. Acaba que graças a essas limitações, jogos Flash parecem muito mais com uma espécie de slideshow que de fato um jogo. E daí vem todo o aspecto nostálgico desses jogos, porque eles tinham todo esse estilo de animação 2D. Era como se você estivesse literalmente controlando o desenho. Aliás, graças a essa limitação de criação, esses jogos tinham que contar bastante com a criatividade também. Daí tem Apple Fetch, que é justamente uma versão do jogo da cobrinha com o Finn e o Jake. Inclusive tinha Finn Jake Epic Quest, jogo pra PC em 3D que tenta ser meio que um hack and slash ou um Dark Souls versão Hora de Aventura, o que era uma ideia genial, já que esse estilo de jogo tem tudo a ver com uma Hora de Aventura. Me surpreende, inclusive, ainda não terem feito um jogo de exploração e mundo aberto da série, porque os cenários são muito ricos. Então o jogo se baseava em sair por aí esmurrando vilões e derrotando chefões. Era ótimo, mas definitivamente não tinha o mesmo charme que os jogos em 2D. Provavelmente os jogos que mais exploraram o universo de Hora de Aventura foram os jogos de 3DS, como Hey Ice King, Explore the Dungeon, O Segredo do Reino Desconhecido, que inclusive se sobressaía também por esse estilo de arte maravilhoso. Houve um momento em que os jogos de plataforma que permitiam você criar suas próprias fases faziam bastante sucesso. Hora de Aventura tinha um jogo assim, você podia jogar com cada um dos personagens da série, mas também podia criar suas próprias fases. Jumping Finn era um dos jogos mais cheirados do desenho. Ele se baseava no Jake metendo um chute no Finn. Enquanto ele estava no ar, você poderia dar outros chutes para controlar o voo. A ideia é chegar o mais longe possível com o Finn, e era absurdo quão frenético esse jogo conseguia ser com uma ideia simplesmente idiota dessas.
Heróis Jill é o meu segundo jogo favorito de Hora de Aventura e provavelmente um dos que eu mais joguei. A gente já tem a versão do jogo da cobrinha e de Dark Souls de Hora de Aventura, então o que tá faltando? É exatamente um RPG aos moldes dos jogos clássicos do Zelda. Heróis Jill é exatamente isso, você sai explorando dungeons, derrotando inimigos, resolvendo puzzles, testando novas armas e ao final de cada fase tem um chefão que você precisa derrotar, sendo o Rei Gelado o chefão final. É um jogo bem curtinho, o que é uma pena, mas valia cada minuto, além da arte ser muito bonitinha. Game Wizard é mais que uma evolução de Game Creator. Ele também tinha um modo história que era bem mais extenso. As fases eram bem grandes, você podia jogar com o Finn, com o Jake, o Rei Gelado e a Princesa de Fogo. A base do jogo era resolver puzzles e plataformas, além de enfrentar inimigos como o Lemongrab Canibal ou o Gunter. Além disso, o jogo também tinha um modo criativo onde você conseguia criar suas próprias fases e seus próprios desafios. Mas o mais impressionante desse jogo de fato era o quão bonito ele conseguia ser. Especialmente quando a gente fala da fluidez e estilo de arte. Os sprites dos personagens, esse provavelmente era um dos jogos mais bonitos de Hora de Aventura. Sky Safari talvez seja um dos jogos mais famosos de Hora de Aventura. O jogo era uma espécie de snowboard, utilizando cenários e elementos do universo da série para criar uma gameplay cheia de referências e que fosse interessante. Confesso que nunca foi o meu favorito, mas a música evoca um tom nostálgico tão feliz e melancólico ao mesmo tempo que não me surpreende muita gente ter um carinho gigante por esse jogo. É bizarra a quantidade de sensações que uma simples música consegue trazer. Bizarro a forma como uma melodia faz lembrar de momentos mais simples, onde tudo o que importava no mundo era você, um celular e um lugar confortável para jogar. Crazy! Provavelmente um dos episódios mais famosos de Hora de Aventura seja o da Guerra de Cartas. E não é por menos, é um episódio verdadeiramente incrível, mas a gente não tá aqui pra falar sobre ele hoje. Acontece que ele é um episódio tão bom que ganhou não apenas um, mas 2 jogos inspirados no episódio. O primeiro não era muito interessante, era basicamente um PVP de turno inspirado no combate de jogos como Pokémon. Você escolhe quando atacar, defender, enfim, esse tipo de jogo virou uma verdadeira praga ali por meados de 2018, eu acho que infelizmente hoje em dia ninguém atura mais esse estilo de gameplay de turno. Porém, o segundo, aí o negócio era diferenciado. Ele era altamente inspirado no jogo de cartas do episódio, inclusive o tabuleiro era o mesmo, e o estilo de gameplay se assemelhava muito mais a jogos como Yu-Gi-Oh! Era um jogo onde a estratégia realmente era um item importante para vencer os inimigos, até porque existia uma quantidade absurda de formas de jogar e combinações de terrenos com os bonecos que você poderia fazer para conseguir vencer. Estilo de arte também era muito inspirado no episódio, o que passa toda uma sensação de você estar imerso naquele universo. Quando você joga contra o Jake, você não tá simplesmente jogando contra um computador. É como se você estivesse de fato naquele mundo, naquela sala, jogando aquele tabuleiro contra o próprio Jake. Aliás, jogos de estratégia sempre são muito interessantes de se jogar com amigos, então eu preciso nem comentar o quão interessante esse jogo conseguia ser. E sim, este aqui era o meu jogo favorito baseado em Hora de Aventura. O tanto que eu joguei isso aqui, assim, não tá escrito. Apesar de que eu era muito ruim, afinal eu era uma criança e burra, mas enfim, ele definitivamente marcou minha infância. Enfim, esse foi o vídeo. Semana que vem a gente volta com a parte 2 falando sobre os jogos de um incrível mundo de Gumball. Enfim, é isso. Tchau. Thank you.